Mas, ó, fica um disclaimer aqui. Não sei se vai isso pra edição ou não, mas, ó, ficou marcado de ter um comício do prefeito aqui, viu? O comício dele aí. Então, se passar aqui na rua e você ouvir, ou eu ouvir e avisar, a gente para aqui, a gente vê o que a gente faz, né? Ai, Não, eu tô falando sério, pô, tô ele... falando não. eu sei que tá falando sério, pô. Então, aí, qualquer coisa a gente vê se a gente para ou não e tal. Depende da altura também que vai estar, do escândalo. Tomara que perca também, filha da puta. Tá por mim, eu nem voto aqui, foda-se por mim. O prefeito se reelege ou não, se o PT ganha ou não. Pô, tanto faz. Fala galera, Tenek aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folheando Quadrinhos novamente. E dessa vez estamos aqui novamente com o Luke, né, que além de especialista em Star Wars, também é entusiasta do que a gente vai falar hoje, que é Homem-Aranha. Se apresenta aí, Luke. E aí, galera, aqui pra mais um vídeo. E, tipo, quando eu não era integrante fixo do canal, eu já pedia algumas vezes pro Tenak fazer Homem-Aranha, porque meu herói favorito da Marvel. E também, É e clichê, mas também é. depois de, sei lá, Super-Homem e Batman, deve ser o mais popular, isso se não for mais popular que eles também. É o mais popular, é o mais popular, acabou. No meu coração não é. É, é. Mas sim, ficou sempre essa promessa de fazer um vídeo de Homem-Aranha, que por incrível que pareça, já passou mais de um ano, sei lá quantos meses, e não teve nada de Homem-Aranha até hoje. E finalmente estamos pra falar por causa de um motivo meio ruim, mas estamos aqui, né, pelo menos, né? Filme aí que vai vir do Craven, né? É, do Kraven, do Kraven. O E Cravão. é que é desse universo falido da Sony que eles insistem ainda, né? O Venomverso, né? Que além de ter. Eu tenho que dizer que eu não vi nenhum filme desse universo, até hoje. Eu vi os do Venom, mas não devo dizer que é bom, não. Mas é isso, né? É um universo falido que tá aí até hoje, né? A gente tem que aceitar e vai ter o filme do Kraven, que sei lá, provavelmente é o último. Eu espero, pelo menos, né? É que tem o Venom 3, né? É. Mas ó, é isso, né? E nisso a gente pegou essa oportunidade pra poder falar do A Última Caçada de Kraven, que provavelmente é a única história do Kraven que de fato importa. Eu sou mais leitor do Homem-Aranha a partir dos anos 2000, então pegar uma história mais antiga, dos anos 80, foi uma experiência legal pra É, que escrita. você já lê muito mais Homem-Aranha que eu. Eu acho que eu. Não, eu sou muito leitor noob de Homem-Aranha. Tanto que essa história foi muito discrepante pra mim, porque ela não é uma história que você deve começar com Homem-Aranha. Muito pelo Não, contrário, se você ver isso aqui, você vai ver uma parte do Homem-Aranha, mas você não vai ver o que o Homem-Aranha é de fato. E tem sim, muita carga cronológica, inclusive, no que é a última caçada de Kraven. Então... sim, muita coisa assim. E você até leu umas coisas antes. É, sim, sim. Inclusive, eu reconheço que, inclusive, a última caça de Kraven é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Só que, pra mim, não é a melhor e também não é a que eu recomendaria. Eu achei muito bom, mas a gente vai falar sobre isso. É, sim, sim. Mas todo o contexto de que a última caça de Kraven, né, é uma história do J.M. Mattes, né? Que é um autor muito renomado, ele é muito conhecido também pelo seu run do Capitão América, que aconteceu numa época parecida também da última caça de Kraven. E também ele é conhecido por participar lá com o Kate Giffen da Liga da Justiça Internacional, né? Também ressaltando o trabalho da Uhum. DC dele, que provavelmente é um clássico também dele. E o JM escreve várias e várias histórias de Homem-Aranha. É, sim. E a arte é do Mike Zeck. Eu acho que eu nunca cheguei a ver porque ele é muito mais ligado à Marvel mesmo, né? A arte dele. Sim. Mas ele fez a run de Capitão América com o Sim. Jaime Matrix. É, que já trabalharam em conjunto mesmo, né? Mas, Sim. tipo, Ah, mas, tipo, todo esse contexto, porque ela saiu bem dos anos 80 e ela tem cara de história dos anos 80, viu? E como tem. sim, total. Mas acho que é importante falar sobre o contexto de como a obra ela surgiu, como a ideia surgiu. É. A primeira coisa que é importante citar é que o GM, o JM, no caso, né? Ele queria fazer uma história do Magnum, que no original é o O Wonder Wonder Man. Man. Que é o personagem que, inclusive, a gente. É pra ter uma série dele, só que a gente não tem atualização nenhuma. Mas é pra ter uma série dele, né? Sim. Então, a história basicamente seria que ele ia lutar contra o meio-irmão dele, que é o Green Reaper. Eu não sei se é a morte encarnada de fato, não sei, porque tem muita coisa de morte na Marvel. É. E eventualmente nessa história o Magnum ele seria enterrado vivo e ele levantaria da cova para simbolizar o renascimento. Só que no final a história foi negada pela Marvel. Mas o JM ele é brasileiro, não Nunca desiste. desiste, né?
Nunca desiste. Então, beleza, não vai deixar eu fazer. Então eu vou pra DC. Eu vou pra DC. É que foi pra. Fez a tentativa na DC, só que na época tava pra poder sair uma outra história que tinha uma temática parecida, que é a Piada Mortal, né? Do Alan Moore. Então por isso não aceitaram, mas queriam fazer a mesma ideia, né? De que o Batman ele ia enfrentar o Coringa e o Coringa eventualmente iria matar ele e ficar nisso um tempo morto, né? A ideia era mais ou menos isso. Não é bom falar do Strange antes? Não, é que teve, só que muitas fontes que eu vi muda a ordem disso. Então eu não sei o que de fato é verdade, se primeiro a proposta foi com o Coringa ou se foi com o Hugo Strange, mas teve essas duas propostas, isso daí é fato, realmente. Ele pegou o Coringa, não aceitaram, porque vai vir um Piada Mortal. Então ele mudou pro Hugo Strange, que também não foi aceito. É. E no fim, acabou que na Marvel ele conseguiu justo com o Homem-Aranha. Só que o interessante também é que, sabia que essa história do Coringa e o Batman, acabou que realmente ele conseguiu fazer depois? Sim, Sim. é. O De Volta à Dark, Sanidade. Dark Knight, Legends of the Dark Knight, edição 65 a 68. É isso em diante. Que é uma história que realmente ela parece muito com o que é a Última Caçada de Kraven, só que ela é uma história meio mais ou menos. É bem essa premissa mesmo, de que o Coringa supostamente conseguiu matar o Batman, e nisso ele se torna são. Então, é mais ou menos isso a ideia, mas é uma história que ela no geral é bem fraca, é muito conturbado porque muitos temas que já foram trabalhados na Última Caçada ele não quis colocar aí, e ele só pegou essa ideia, né, de ó ele morreu e não morreu, voltou depois. Tanto que, inclusive, é até meio meme isso pra pensar, porque ele deu essa proposta, tipo, 3 vezes, da mesma ideia de que o herói supostamente morrer enterrado vivo. Tipo, deu três vezes a mesma ideia. Mas porque no geral a DC negou, beleza. Aí fez a Última Caçada de Kraven, que foi um marco pra Marvel. Aí a DC ficou com o cu ardido, né, pô? Porque negou o negócio e deu munição pra concorrência. Então, beleza, faz sua chance aí. E no fim não deu muito certo, não. É, mas foi bom que saiu a Piada Mortal também, que é um clássico do Batman. Então, né, querendo ou não, a troca foi boa também. Então não vamos reclamar. Mas o J.M. Sim. DeMatteis, ele vem daqueles escritores que veio bem da invasão britânica, né? Vamos aqui de Alan Moore, por Uhum, exemplo. Aí J.M. DeMatteis era um que era a mesma linha. sim. Mas uma outra curiosidade interessante sobre a Última Caçada de Kraven é que ele deu a ideia de trabalhar com o Homem-Aranha, mas ele não tinha certeza quem seria o vilão dessa história. Então o Jamie Matthews ele estava olhando o manual da Marvel, aquele handbook lá, e por coincidência ele encontrou com a entrada do Kraven. E ele achou interessante, então vou usar o Kraven. É, ele escolheu mais ou menos exatamente porque ele é russo. Simplesmente por causa disso, praticamente. Porque o Kraven, no geral, ele é um personagem que ele é meio meme, né? Ele é um personagem que, pô, ele é B, C. Inclusive, você já acompanhava, já viu muito do Kraven? Porque ele é um personagem meio merda, né? Convenhamos. Não, não, É um não. personagem meio Eu bostão, vi umas assim, histórias meio mais piada. atuais, mas essa foi a primeira experiência de verdade com o Kraven nos É, quadrinhos, né? Porque ele tem em desenho, as adaptações dele em desenho são boas, sim. mas ele nunca foi um vilão C, sabe? Ele é um vilão C no máximo. É, sim. Tanto que é bem. Quando eu vi, eu pensei, tipo, se eu, eu iria ler, né, as primeiras edições, porque ele é um personagem que ele é dos primeiros vilões que tem do Homem-Aranha. Tipo, ele é da Amazing Spider-Man 15, sabe? É tipo um dos primeiros mesmo. Da época que era Octopus, Camaleão, esses aí, sabe? Então, É que, ele é no, um personagem que eu é fui que essa atrás até pra ordem ver. não importa muito, tá? Tipo, a galera esquece que o Camaleão foi o primeiro vilão É. do Homem-Aranha. Sim, sim. Mas eu até, inclusive, fui ver, porque eu vi a primeira edição, né, do Última Casada, e eu pensei, pô, personagem estranho esse, porque é meio diferente, porque eu realmente não sabia nada do Kraven, realmente não sabia nada. Sei que ele era um caçador só porque é a Última Caçada, então eu fiz o raciocínio lógico. Aí ele é um cara que E é bom lembrar veste essa tanguinha e que. sai caçando pessoa. E é bom lembrar que normalmente ele é um meio-irmão do Camaleão. E lembra, isso aí também é um retcon, inclusive, porque eu vi a primeira edição lá e não tem nada disso. Lá, literalmente, o Camaleão, eu tenho que enfrentar o Homem-Aranha aqui, só que eu não sou páreo pra ele. Realmente, o Camaleão, pelo menos, ele é honesto consigo mesmo, né? Aí ele vai lá, vou chamar o meu amigão aqui, o Cravão aqui, ó. Cara que é caçador, lá da África. Só dá essa informação dele. Fala que ele tomou umas poção que deixou ele fodão, assim, é isso, e chama ele e ele cisma que tem que caçar o Homem-Aranha, sabe? Genial, né? É Não, isso aí, era né? muito Isso simples, era muito aí. simples. Só que o Kraven, no geral, ele é um personagem que ele é muito meme, que tem lá todo aquele. Ele tem um destaque, porque ele é um cara que ele é famoso, né? Aí o JJ Jameson vai lá e entrevistar ele, porque, ó, o Kraven é o cara que vai derrotar o Homem-Aranha, né? Só que o Kraven toda hora fica com esse negócio, tipo, vou matar, vai caçar, vai matar, sabe? Só que aí, não, matar não, pô, matar é complicado aí, matar essa pessoa pra matar. Aí, só que, pô, o Jameson foda-se também, né? Ele não tá ligando muito. É, fazer o quê, né?
É Mas, difícil. mas o Kraven é um personagem que ele era muito meme, inclusive, então. Realmente não imaginava que ele ser um personagem que teria muito destaque da última caçada, tipo, como virou esse vilãozão mesmo. Ele realmente tem motivações que são interessantes, que se você vê aqui é simplesmente muito raso na primeira história dele. É rasíssimo, sabe? Ele quer derrotar o Homem-Aranha porque sim, sabe? Porque ele quer provar que ele é fodão, sabe? Eu pensei tanto que, inclusive, eu Não mudou comparar. muito nessa história, mas. Mas tem uns outros pontos, porque no começo parecia que ele era que nem o Bane. O Bane no geral é isso. Viu lá? Tem um morcego lá de Gotham, eu vou lá enfrentar ele pra mostrar que eu sou fodão. Parecia que era isso. Então, Sim, por isso que o Kraven ele parece que é o personagem da última caçada e só, porque lá é o único lugar que tem desenvolvimento dele mesmo. sim. Mas o que me surpreendeu muito da última caçada é realmente você pegar o Homem-Aranha e você vê o Homem-Aranha, mas é o Homem-Aranha na desgraça, porque essa história é dos anos 80 e ela tem aquela estética, Cavaleiro das Trevas, estética Watchmen, tem toda essa estética aqui Sim. trevosa, assim, gótica. Tanto que o Homem-Aranha, inclusive, É, tá usando traje preto, aliás, né? a indústria ainda está colhendo o que plantou quando fez o Watchman, fez o Cavalo das Trevas. Mas sobre o traje preto, é uma coisa interessante, porque teve todo aquele negócio do Venom, que hoje em dia já é clássico na cultura pop. É. Aí, beleza. Aí ele se livrou do Venom. Aí o Peter ele eventualmente ganhou um traje preto sintético, feito pela Gata Negra, porque dentro da história, porque o traje preto é mais legal, é mais Não. bonito. E fora porque deixar o Homem-Aranha de preto é mais legal. Não, e também tem toda a questão de representativo, porque essa história, ela é pra ser mais dark, pra ser mais trevosa, e pegou toda essa aura, assim, mais dark, e realmente botou representado pelo Homem-Aranha, assim, né, com esse traje. Mas, por lógica, não teria porquê mesmo, mas beleza. Sim. Aí o Homem-Aranha usou preto por vários anos. Eu diria uns 4, 5 anos ele usou roupa preta, com um pouco com simbionte e depois a roupa sintética. Mas aí depois deu a merda do Venom, o Venom sequestrou a Mary Jane. Aí a Mary Jane ficou traumatizada com o Venom, aí por respeito a ela, ele parou de usar traje preto. Fez uma Porque, mulher vir né? chegar, vir reclamar pra poder ele parar. Mas é isso. Mas no geral o traje tá muito mais aí porque é legal e porque combina com a história isso. Visualmente combina muito mais do que se fosse o traje colorido. Exceto por uma parte que a gente vai falar mais pra frente, mas beleza. Mas isso da Mary Jane é interessante porque eles eram recém-casados, eles tinham casado naquele ano mesmo na Marvel, eu não vou lembrar o anual. Mas também outra E questão que é interessante também, que é essa história, a última caçada, é a daquelas que saem em todas as revistas do Homem-Aranha, sabe? Eu nem sabia que o Homem-Aranha tinha tanta revista assim, pô. Saiu na Amazing Spider-Man, saiu na Web of the Spider-Man, saiu na Peter Parker The Spectacular Spider-Man, pô. E eu, porra, quanta história do Homem-Aranha da porra, pra que tanta revista? normalmente o Peter ele tem umas 4, 5 revistas É. rolando ao mesmo tempo. Isso é uma Hoje coisa em dia acho que tá menor, que acho que são 2 ou 3. Não, na época devia ser o trampo e você lê todas essas revistas aí, né? Mas compilado faz mais sentido. Mas na época deve ser tido o trabalho da porra. Só que pelo menos tem uma justificativa boa pra isso. Porque o que o JMD Basque queria era que a grandiosidade dessa história, tipo, passasse pra todas as revistas. Tipo, você. É aquele problema que tem de mensal, sabe? O personagem tá em um jeito nenhum, aí vai pra outra revista dele e tá totalmente diferente. E se for, imagina ver a caçada de Kraven, aí na outra revista o Homem-Aranha tava na praia, de férias, assim, com a Mary Jane, pô, mudava total sentido do que ele queria passar, sabe? Mas outra coisa importante de falar dessa história é que apesar dela ser uma das mais importantes da Marvel e do Homem-Aranha, até hoje ela nunca recebeu uma adaptação audiovisual. Nunca foi adaptada Eu em. acho curioso isso, mas eu entendo o porquê das temáticas. Eu realmente, pô, Homem-Aranha atrelado com o que essa história quer dizer, eu acho que é meio problemático, sabe? Então Essa história também, tem. no geral, teve muita polêmica, Estão inclusive, dizendo, então. dizendo que o filme do Craven vai ter uns aspectos semelhantes, vai ser Homem-Aranha. E vamos ver, né? Eu não É. vou ver, mas. Mas aí eu acho que nem eu vou ver mesmo também, né? Talvez eu olhe um resumo depois e fica por isso mesmo. Mas as temáticas de Última Caça de Kraven são tão absurdas, tão pesadas que realmente é aquilo que não parece Marvel, sabe? Não parece Marvel mesmo. Sim, é muito mais pesado, é muito mais profundo, muito mais focado na psique do É uma história Homem-Aranha e um pouco que do é muito Craven. psicológica, é uma história muito psicológica que eu até nem esperava que fosse nesse nível assim, sabe? Tanto que é uma história que o J.M. Davis ele usa muito recordatório, e muito recordatório, tipo, conflitante com o que o personagem tá pensando, sabe? Ele fala uma coisa, ele pensa outra, ele muda de ideia no pensamento. Foi, tipo, um uso, tipo, não é um uso clássico de monólogo, sabe? Mostra realmente ele pensando e como os pensamentos dele são conflitantes com o que ele tá achando, sabe? Sim. Mas também tem isso de monólogo. Tem um que eu acho muito bom já no primeiro capítulo, que é
quando o Peter, ele vai para um funeral de um bandido e ele dá um puta monólogo muito importante pro personagem. Ele fala que não existe Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele é só uma máscara, um mito, uma mentira. Seria ótimo se uma fantasia a gente pudesse milagrosamente transformar algo em sua roupa. Só que eu não sou Homem-Aranha. Isso acho que é muito o que o JM ele queria passar, que tipo, só porque o Peter ele coloca uma máscara, para os bandidos, ele vira um monstro. Mas, tipo, pra ele continua normal, ele continua um homem bom, só isso. Uhum. E esse começo também é um começo que já é meio no luto mesmo, porque, né, o Homem-Aranha tá de preto e ele vai exatamente por um enterro, sabe? Que é o enterro do Joey Face. Nem sei se esse personagem é relevante ou não e Sim, tal. sim. Tipo, Mas, ele já tinha aparecido em um Shin-Ups, literalmente, JM. assim. Aí ele reutilizou. E também tem que ele tá meio de luto por causa do Ned Leeds também, né? O Duende Sim. Macabro. Sim, Ned Leeds tinha recentemente morrido. Aí os retcon iam revelar que, na verdade, ele não era o Doente Macabro. Aí depois ele virou o Doente Macabro. Coisa louca de Homem-Aranha. Isso Porque aí ele é ressuscitou. segunda-feira. Porque Homem-Aranha sempre ressuscita. E o Ned Mas ressuscitou. e. Inclusive do Ned Leeds, eu só tô ligado dele por causa do. Realmente da versão do MCU, mas eu imagino que aí não tem nada a ver como é que é o Ned Leeds aí, né? Não, não tem nada a ver. Como é que ele é Ned exatamente? Leeds. Ele é amigo de escola, é amigo de faculdade, é colega de trabalho, é o que do Homem-Aranha ele? Se eu não me engano, ele era um colega do Clarim Diário. É Ah, Clarim Diário, né? Não tô tipo o Ed confundindo. Brock também? É, tipo o Ed Block. Ele também era um fotógrafo. Aí começou a aparecer o Duende Macabro. Aí revelaram que o Ned Leeds era o Duende Macabro. Aí o Ned Leeds morreu. Mas aí a galera não gostou muito dessa revelação. Aí uns 10, 20 anos depois, revelaram que na verdade o Duende Macabro era outro cara que incriminou o Ned Leeds. Mas aí atualmente o Ned Leeds restou e é o Duende Macabro. Então é uma putaria louca. Viu qual é o problema de ler Homem-Aranha aí? É isso aí, essas coisas aí. É quando não é isso, é clone, é isso. É, realmente. Ai, Mas o ai. que importa pra história é que ele tá sofrendo, ele tá com esse luto aí também. Ele tá toda essa hora de Não só perda isso, aí. mas também os que ele perdeu recentemente, George Stacy, Gwen Stacy, porque se é um É, Stacy lá, você morre. sim. Que também, querendo ou não, foi uma das histórias que também, a morte da Gwen Stacy, que começou essa onda também de histórias mais dark também, né? Que começa a mostrar ressaltar as perdas que o Homem-Aranha teve, né? Não ficar só naquilo do tio Ben, tá? Mas as outras perdas que ele sofreu também, né? E Porque torturar também o é, Peter. Toda a série toda, sem parar. porque a história é pra você ver o Homem-Aranha, ele é um fudido mesmo também. Eu acho que ele só não tá tão fudido aí quanto tá na saga do clone, sei lá, esses aí que ele tá mais fudido ainda. Mas aí, psicologicamente, Não, ele tá muito fudido, sabe? não falamos de saga do clone aqui. É, mas aqui ele tá muito fudido, sabe? É muito medo. Não, a gente vai vendo pelos pensamentos dele. É muito medo, é desesperança, é tristeza. Tipo, realmente. A gente estranha muito o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha que a gente conhece não é assim. Então, Mas uma coisa que já dá para perceber nesse capítulo é que a série toda tem poucos diálogos. Ela tem mais balões de é. pensamentos. Eu esqueci o nome, quando. Narração, sabe? Balões de narração. E tem pouco diálogo, é uma história muito mais densa. Tanto que eu pensei que. Seria uma história simples, mas eu vejo que os diálogos que tem, tipo, internos são muito densos. Densos pra cá. Dá pra interpretar muitas coisas aqueles diálogos ali. Não, do Homem-Aranha eu acho que é até mais de boa, mas agora do Craven ali dá pra tirar um monte de coisa de interpretação ali. Mas, ó, falando do Craven, porque né, a premissa da história também, dessa última caçada, é o que acaba tornando o Craven ele um personagem que é interessante. Porque, né, ele quer fazer essa caçada do Homem-Aranha porque meio que provar que ele é superior, né? Ele pega todo aquele sentimento que tinha antes, né, de realmente querer caçar o Homem-Aranha pra poder provar que ele é fodão. Só que aqui deixaram muito mais profundo isso. Porque, né, trouxeram aquela parte Porque dele ser russo. A única parte relevante dele ser russo é por causa dessa motivação aí, né? Que aí vai ter que ter todo aquele contexto histórico, porque associa diretamente com essa parte dele ser russo e fala muito da que é a Revolução Russa lá dos anos 17, sabe? Mas, sim, aí. onde o Craven no geral ele é um nobre, nossa família nobre, mas aí na Revolução Russa as famílias nobres foram massacradas. Resumidamente, na Então, época tinha que era o governo czarista, né? Que praticamente é o imperialismo. Eu chamo o rei, no caso, é o czar. Aí na época a Rússia sofria muita crise econômica também, né? E acabou que o estopim disso também acabou sendo eles entrarem na Primeira Guerra Mundial, né? Já estavam fugidos, já estavam passando fome e tal. Aí isso praticamente só gerou um problema muito maior, uma desigualdade muito maior, porque é praticamente dividido lá entre o pessoal do czar, né? Os burgueses, e o pessoal lá dos camponeses, assim. E esse estopim praticamente fez com que
os camponeses, né, tomassem o poder eventualmente, né, que acabou sendo divididos em bolcheviques e mencheviques. Só que aí, a parte interessante de ligar isso com o Craven é que o Craven, ele é um cara que ele era desse império do Czar. Ele era um burguês, resumidamente, ele era um aristocrata. Então, quando ele perdeu, né, esse status, né, a família dele perdeu, aí que vem toda essa motivação dele, porque o que ele sentiu, né, essa desonra da família dele, né, o pai se sentiu muito desonrado, né, porque literalmente perdeu tudo, e a mãe acabou eventualmente se suicidando, que acaba praticamente repercutindo no que é a conclusão dessa história, né. Mas é aí que é a parte Sim. que eu acho muito interessante do Craven, que é o que deixa mais profundo ele, que o Craven, ele encontra uma certa honra nisso, né? A honra que, por exemplo, o pai dele perdeu, ele encontra na selva. Principalmente a caçada, né? Ele faz a caçada esportiva, só que ele faz do jeito profissional, né? Ele sai de tanguinha lá para poder enfrentar animais e assim provar melhor. Uma coisa interessante é que o Craven, ele fala muito disso das pessoas que fizeram a família dele perder tudo. E ele se refere a elas como aranhas, É. que são os predadores. Então, é Hitler, é como que fala? Trotsky. O Trotsky, os Lenins, né? Que ele fala também que são Sim, revolucionários, né? Que estão tirando, sim. tirando o ideal aristocrático dele, né? Aquela época que era boa, assim, sabe? Então, é muito Eles, interessante o esses, jeito que ele pensa. esses caras que são as aranhas, que são os predadores, e até é uma coisa que eu nunca me questionei até, porque de fato o Homem-Aranha ele é um dos heróis mais amigáveis que tem, mas ele é o Homem-Aranha. A aranha em si é uma criatura muito predatória por natureza. Então tem essa visão do que o Craven tem do Aranha, que ele começou a ter, ainda mais por ser humilhado, por ter perdido várias vezes nas mãos do Peter Parker. E ele até fala que tipo, ele pensava que a Aranha era o Homem-Aranha era um homem, mas nenhum homem seria capaz de fazer a É. Craven o que o Aranha fez. Então ele começa a ver o Peter Parker, o Homem-Aranha como uma figura mais predatória, mais Ele não praticamente humana. ele quer descartar mais ou menos a figura do homem, ele quer a parte da aranha, ele quer realmente sobrepujar a parte da aranha, resumidamente. E Ele nisso vê que ele o faz isso. Aranha como os bandidos, né? Sim. Mas é interessante pensar desse jeito, porque realmente dá uma complexidade muito maior pra simplesmente eu quero mostrar que eu sou fodão. Tem isso, porque, né, ele quer subjugar a aranha, mas ele quer se mostrar melhor. Ele quer se mostrar melhor, tipo, pela questão de que, ó, eu vou fazer um Homem-Aranha melhor que você. Tanto que tem a questão de que a gente pode até especular de que provavelmente a ideia do Homem-Aranha superior saiu daí. Sim. Porque, né? É porque é clássico de vilão, né? Do Homem-Aranha. Ele não basta só matar o Homem-Aranha, tem que se vestir dele pra provar que é melhor. Sim, Ele já teve o resumidamente. Craven, já teve o Octopus e deve ter tido muito mais ainda. Sim, mas é uma ideia que é curiosa. Ele separar o homem da aranha e querer, né? Tipo, se provar melhor assim, né? É uma coisa curiosa. Porque o Craven, essa questão dele procurar refúgio, né? Na parte de caçada mesmo, essa parte mais selvagem, mostra que, por exemplo, os ideais aristocráticos dele, tipo, o jeito que ele encontrou isso foi voltar pro mais simples possível, sabe? Que é o homem só, o homem caçando. Tipo, a fantasia dele de poder seria essa, sabe? É bem animalesco. E o Craven, no geral, é um personagem bem animalesco por natureza. Essa Sim. história é toda animalesca, dá pra resumir ela com animalesca. Ele é bem selvagem. Eu acho que Mas selvagem, selvagem define muito bem, sabe? esse primeiro capítulo já termina com o Craven indo atrás do Homem-Aranha e dando um tiro nele de rifle. Tanto que essa parte é aquilo que mostra que o personagem era muito meme, porque o Homem-Aranha chega, pô, você vai atirar em mim, pô, cara, abaixa esse rifle aí. Porque o Kraven não faz isso, sabe? O Kraven é um personagem que, sei lá, ele joga uma rede no cara pra capturar, pô. Você tá sacando o rifle, você vai atirar em mim, você é maluco? É, que pô tu tá fazendo, Craven? O Craven vai lá, coloca ele. Ou não, calma aí, vamos conversar, cara. Tá meio equivocado aí, mano. Tá brincando. Tipo, é uma. Pra quem Então, vê o Kraven, é quebra de expectativa ainda, porque o Kraven não é um personagem disso, sabe? e nessa parte que aparentemente o Peter Parker ele morre. É. E começa. O plano do Demateus que era realmente querer enterrar o personagem vivo, supostamente, né? Porque fica dúbio isso daí da morte, né? A partir daí que o Kraven ele vai praticamente assumir a figura do Aranha, né? Com traje preto e agir do jeito mais violento possível, né? Só que tem outras pessoas que também são importantes nessa história. Por exemplo, o caso da Mary Jane, que você falou que teve a questão do casamento. Só que agora ela tem que lidar com isso de que, pô, o Peter é o Homem-Aranha, né? E uma hora ele vai ir e provavelmente ele pode não voltar, né? Sim, tem que aceitar isso aí, porque é a vida que escolheu, né? Uhum.
Porque é uma pequena curiosidade para todos vocês. A Mary Jane, desde o começo, já sabia quem era o Homem-Aranha. Ela nunca descobriu isso eventualmente. Ela já tinha visto ele saindo da casa dele e ela sabia. E também é outra parte que também mostra muito aquela parte psicológica mesmo, porque ela vive praticamente numa crise de ansiedade eterna, porque toda vez que o Peter sai, pode não voltar. Então a gente vê os recordatórios dela também, e ela literalmente fica pensando o pior sempre, sabe? Pode acontecer o pior, pode chegar um momento que É, ele não vai voltar e talvez essa vez pudesse ser essa. sim. Enquanto isso, o Kirby tá fazendo altos rituais, altas viagens, altas drogas. É, essa parte, inclusive, é a parte que fica muito ambíguo tudo, porque ele começa a falar tudo de maneira metalinguística também. Ele falando da aranha, de subir pro aranha, aí aparece a figura da aranha gigante assim, sabe? Ele enfrentando, aí Um fica. monte de aranha pequena, É. Então sabe? é o jeito que tá mostrando isso, ele enfrentar isso daí da aranha. É praticamente isso, é o jeito representando. Só que no fim, ele acaba assumindo, né, a figura do aranha. Esse quadrinho todo é muito claustrofóbico. Esse quadrinho todo é muito claustrofóbico. Caralho! É Esse claustrofóbico. quadrinho todo é muito. Esse quadrinho é muito claustrofóbico. Vai você, vai! É, claustrofóbico, se deu pra entender. É Mas. aquele escadinho que você recomenda com cuidado porque pode dar gatilho na pessoa, porque realmente é um que você fica desconfortável lendo, sabe? Vários momentos, Porque assim. não é só a parte do Aranha enterrado vivo que é isso. Mas vários quadros, essa viagem psicodélica, sabe? Os ambientes, é tudo muito fechado, é tudo É, sim. muito sem cor. E é tudo muito mostrando o interno dos personagens, de como eles estão agindo e como eles têm conflitos deles mesmos, do que eles estão achando das coisas, sabe? E isso vai você realmente também fica angustiado também, que nem eles próprios estão. Sim. Mas outro personagem que já aparece, outro vilão, é o Vermin, que na tradução O fica Ratos. 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 Que é o personagem que. Que Esse é outro que também eu li o run do DeMatteis, que é um personagem que é da história do Capitão América, né? É do run do Capitão América. Só que eu não lembrava dele por causa desse nome, do Rato, porque eu lembrava ele como Verme mesmo. Nem sei se foi mudança é, de tradução, a, assim. a tradução é só pra fazer, eu acho que mais sentido, né? Com Ó, rato. porque o personagem ele é um rato, né? Em teoria ele tem que ser ratos, olha. Sim. Coincidência. Mas é o que você falou, né? Ele é um personagem criado na Run pelo o JM Mateis e o Mike Zeck. É. Então, eles reutilizaram essa criação, né? É, sim, e não, praticamente o que tem aqui é meio que um complemento também do que tem lá, porque lá ele não é um personagem que ele é tão relevante, tem umas discussões com ele, só que ele é um personagem que no geral ele ficou meio esquecido, só que o que me interessa muito é como esse peso cronológico fez sentido aqui, porque tem um fator que é muito importante nisso, que, por exemplo, falando um pouquinho do Vermin aqui, ele é um homem negro que foi. Ele teve a infância difícil, ele foi abusado pelo pai, e nisso ele acabou morando nas ruas. E nisso ele foi sequestrado pelo Barão Zemo, que fez experimentos assim que transformou ele na figura de um rato. Agora você imagina, já não falando exatamente porquê, mas né, um cara nazista fazendo experimento eugênico, né, com o homem negro, dá pra entender pra onde vai pra esse caminho e o que ele queria contar na história, né? Mas É um personagem trágico, basicamente. ele é um personagem que ele é muito sofrido, sabe? Literalmente ele não tem muita culpa das coisas que aconteceu. Tanto que a aura que você tem, tipo, vendo, você fica no misto do grotesco pra o coitadismo. É praticamente isso. Só que o ponto que é muito importante cronologicamente pra essa história, e principalmente para o pensamento do Kraven, é que o Ratos foi um personagem que o Homem-Aranha não derrotou sozinho. O Capitão América ajudou ele. Aí na mente do Kraven já fez um raciocínio, tipo, se eu derrotar esse cara aí, eu terei superado o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não conseguiu derrotar ele sozinho. É tipo isso, Essa tipo. história aparecia em um team-up também do É, JM Mateis. sim, sim. Então é meio que isso, sabe? Na raciocínio do Kraven é assim que funciona. Então é uma história que, até se você pegar sem esse contexto, você também não entenderia, tipo, porque ele cita muito por cima. Quando aparece cenas do Ratos, ele fala, tipo, ó, de que é o Homem-Aranha e o Bandeiroso, né? O Capitão Bandeira, né? Que enfrentaram ele, derrotaram ele, sabe? Mas aí também a Mary Jane, ela vai tentar andar pela rua, acho que é pra procurar o Peter, não é? E aí ela é assaltada por um bandido. Aí já aparece o Kraven na roupa de Homem-Aranha pra salvar ela. É. Só E que o pela. Kraven é na lógica. Vamos quebrar o cara que quase matar, né? E pela brutalidade a Mary Jane automaticamente percebe. Esse não é o Peter Parker. É.
Mas também, falando dessa cena também da Mary Jane, mostra que é toda uma hora muito pesada, porque, pô, fica muito ambíguo até se os caras queriam assaltar ela de fato, porque o que eles falam pra ela dá a entender que podia ser quase um estupro ali, praticamente. Tá? Eu falei pra ser mais leve, Mas é praticamente isso mas que a sim, história provavelmente. deixa mais evidente, porque eu vi algumas traduções, inclusive, disso, e a Salvat, eu acho que é mais leve, inclusive. Amenizam isso um pouco, dá pra pensar que é um assalto, mas se você vê no original, é muito mais que eles iam estuprar ela mesmo. Mas aí no capítulo 3 já tem um embate do Craven Qual com o embate? Vermin, né? Ah, sim. Que é a parte que O vai Craven, vencer o vilão que o Homem-Aranha não venceu. na cabeça dele faz sentido. Não, é isso que é o comédia, porque realmente, na lógica do Craven, a lógica deturpada, em teoria faz um certo sentido. Aí, beleza, esse capítulo mais não tem tanta coisa. Mas ó, ressaltando aqui Mas também ele termina com. que o Mike Zack também ele faz artes de luta muito boas mesmo. Não fica. Porque é isso, tem Sim. todos os recordatórios e tal, mas quando é ação integrada, entregada do jeito mais anos 80 possível também. Eu não tinha visto tantas artes com ele, mas achei muito impressionante o trabalho dele aqui. Muito, muito bonito. E querendo ou não, também vários momentos acabaram que ficaram eternizados da história do Aranha e com essa arte dele, sabe? Tanto que eu acho que ele é muito acostumado. Ele deve ter ficado muito acostumado também a poder fazer o Homem-Aranha com o traje preto, Uhum. inclusive. Mas no geral essa história termina com a mão do Homem-Aranha saindo do túmulo, É. mostrando que o Homem-Aranha ele não morreu, ele está vivo. Obviamente ele não morreu, né? Senão, pô, acabou o terceiro capítulo, imagina. Morreu aqui, acabou a história. Sim. Quero ver ganhou. E até no quarto capítulo é que tem aquela famosa capa, infame capa do Homem-Aranha, que ele tá saindo do túmulo. Que é que Porque o capítulo. todo mundo que vê o Homem-Aranha provavelmente já viu isso aqui uma hora ou outra. Realmente é muito referenciado essa parte, essa capa aí. Porque é mais sobre o Peter escapando do túmulo. É uma puta viagem psicodélica com muita coisa É acontecendo. muito subjetivo vários momentos também, inclusive, porque a gente vê o Peter supostamente em um além, onde ele encontra o Ned, inclusive, né? E Porque, esses principalmente por. quadros, são muito bons esses quadros que realmente é tudo um fundo branco, a gente vê o Peter pequenininho lá, sabe? Tipo, a figura dele pelado assim, e aí a gente vê uma puta de uma viagem dele encontrando, conversando com o Ned, sabe? Porque é bom lembrar que o Homem-Aranha ficou 2 semanas enterrado vivo. É. Tipo, ninguém consegue resistir 3 minutos enterrado vivo. O Homem-Aranha ficou 2 semanas. Uhum. Aí a gente fica nas dúvidas, Mas, tipo, só o Homem-Aranha sobreviveria mesmo, porque a gente pensa, não se alimentou, não fez nada, não bebeu água, então em teoria não é. Uma pessoa normal não sobreviveria. mas no geral é do objetivos a mensagem, porque é o Homem-Aranha saindo do tubo. É o renascimento do Homem-Aranha. É essa mensagem que o JM ele quis passar desde o começo, desde quando ele planejou o Magnum contra o irmão dele. Sim. Aí, beleza, aí ele sai do túmulo e já encontra os mordomos lá, sei lá, os ajudantes lá do Craven, lá já dá um pau neles. Aí ele fala que vai enfrentar o Craven não como uma aranha, mas como um homem. É. É De mais ou menos novo. o que vai repercutir no final também, né? De que é pra. Meio que o que ele tem que provar de fato pro Craven, né? Sim. E aí, beleza, ele vai lá e finalmente reencontra a MJ, depois de ter ficado 2 semanas fora. O Craven, ele assumiu o título de Homem-Aranha e ficou muito tempo fazendo merda no nome dele, matando gente. A gente não vê essa violência num nível muito assim, vê nível muito alto, mas fica entendido que ele faz muita É. coisa errada no nome Fica do evidente que Homem-Aranha. ele matou uns caras no processo aí de se a aranha Sim, melhor, né? sim. Aí beleza, reencontra a Mary Jane, mas ele precisa ir e lutar contra o Craven pela última vez. É. E a partir daí eu acho que é a melhor parte dessa série. Sim, mas na parte da Mary Jane lá, quando ele encontra, porque o Homem-Aranha ele tá bem debilitado, ela até comenta isso, de quando vê ele, né? Que aquela cena, inclusive, se ele não tivesse tão debilitado, eu podia até especular de que teve um sexo ali no meio, quando eles se encontraram, porque depois, né? Eu, Eu até imaginei, pô, teve um sexo aqui, num corte aqui de uma cena pra outra aqui, mas o Homem-Aranha tá tão eu, quebrado que eu tenho acho, até dúvida se teve. eu acho que teve. Não, 2 semanas, né, velho? Pô, deve ter tido alguma coisa ali, mas, pô, o Homem-Aranha saiu tão quebrado depois disso. É exatamente por isso, ficou 2 semanas sem, pô.
Aí, aí ele. Não, é foda ele chegando pra poder enfrentar o Kraven aqui, tô todo quebrado aqui, pô. Não consigo nem me manter em pé direita, pô. Deve ter sido por isso aí. Não, pra você ver, Ai, o cara ai. não procurou comer, não procurou fazer nem nada. Ele foi pro sexo direto, né? Não procurou comida? No, pior no sentido agora bíblico, né? Ai, ai. Mas aí beleza, vai lá enfrentar o Craven e Craven que derrotou o Vermin, aprisionou ele numa jaula, faz o plano de mestre e coloca os dois pra lutar. É. Tá vendo aquele ali? Ele que te bateu, ele que te prendeu nessa E jaula. como o Kraven tava vestido de Homem-Aranha, ele podia enganar fácil, né? Tipo, dizer que era o Homem-Aranha mesmo, sabe? E aí beleza, aí tem toda essa luta, mas e é muito por metáfora, né? A gente vê vários quadros de uma aranha, um rato brigando. A arte conta bastante a história, mas aí eu nem lembro. Eu acho que o Verbinho ele só fugiu, né? Hum. Né, Não depois de teve. tudo, do que o Kraven de fato queria com isso, Sim, acho que porque, o Verbinho. é Porque assim, não teve depois vencedor. fugiu, mas Porque o Aranha ele venceu. Foi empate, assim. não, O o que Vermin teve, fugiu. Teve. que era de fato o plano do Kraven, é que né, nesse confronto aí, é que ele ia acabar com a parte homem do Homem-Aranha, né, que queria de que o Homem-Aranha matasse o rato, né. Praticamente era isso que ele queria, porque é assim, ele quebrava a parte do homem, né, e ficava só aranha. É assim que acabava o Homem-Aranha, né. Sim, mas ele falhou porque o Peter não matou o Vermin. É. E essa que é a parte que também é interessante do plot, porque a gente fica até considerando do plano do Kraven se sempre foi isso, se ele planejou desde o começo, porque o que acontece aí é que o Kraven, ele acaba descobrindo, tipo, ó, eu meio que me enganei aqui, né, porque, pô, eu achando que era aranha só, mas aqui o Homem-Aranha, no fim, ele era um homem, e ele era um homem bom, sabe? Esse que acaba sendo a conclusão Sim, do Kraven, sabe? essa parte do monólogo do Craven é muito bom. Diz que a aranha se foi e só resta o homem do herói. É. Um bom homem. E fala, eu acho muito estranho nunca ter reparado isso. Acho que é uma ótica muito incrível pro que o Craven ele passou essas 2 semanas. Porque, como já foi falado, o Peter ele não muda só porque ele coloca uma máscara. Ele não vira um Batman, que nem um Batman. O Bruce ele muda quando ele coloca a máscara. Mas o Peter não, ele não vira uma criatura acidente da noite por sangue só porque ele veste o traje. O Craven, ele não sabe disso. E mesmo se ele soubesse, eu duvido que o Craven ele conseguiria replicar isso, porque tradicionalmente ele é um predador. É. Então, toda essa parte que ele ficou, ele acabou agindo totalmente diferente do Homem-Aranha. Ele foi diferente, ele virou uma nova criatura quando ele assumiu a máscara. E não é tradicionalmente o que o Homem-Aranha faz, o Peter ele faz quando assume a máscara. É, E ele até ele comenta interpretou que. totalmente errado o que era o Homem-Aranha Sim, de fato, sabe? sim. Mas ainda assim ele acredita que ele se mostra superior, obviamente, na cabeça dele. Até onde isso vai, né? O quanto isso faz sentido. Mas ele também comenta que, tipo, todo homem tem sua aranha. E talvez ele, o Craven, tenha sido a aranha do Peter Parker, do, É. do Homem-Aranha. É muito irônico. Sim, sim. E aranha também é uma coisa que também fica aberto para um monte de interpretações do que seria o aranha de fato, né? Porque o que eu poderia dizer, por exemplo, que a aranha significa, seria aquela, no caso, o que o Craven queria, que era voltar para os ideais tradicionais lá. Então, a aranha pode ser o declínio da sociedade, pode ser capitalismo, pode ser um monte de coisa. Agora, o que Eu, degriniria a honra dele seria o equivalente de uma aranha. Pelo menos eu consigo ver que seria isso, a aranha para ele, sabe? sim. Pra mim, a visão da aranha é mais uma criatura predatória que ferra, que acaba com o nosso mundo, que mancha a nossa honra. É, Os também pode nossos ser, inimigos. porque querendo ou não, a motivação do Kraven é em busca de honra. E querendo ou não, a aranha é o que impede ele de atingir isso. Só que ele manifestou todo esse negócio da aranha realmente no Homem-Aranha. Ele, Sim. tipo, todos esses confrontos e tal foi o que deixou ele desonrado, né? Aí que volta naquilo também dos ideais dele lá, de que perdeu a honra da família. Então, Honra é muito importante pro Craven. Ele até fala lá: você pode ir, Homem. Você nunca mais vai ver o Craven na vida. é, E foi uma promessa que foi cumprida, ele nunca mais viu. Então, honra sempre foi muito importante pro Craven. sim. E é nisso que a gente chega na cena que provavelmente é a cena mais pesada e a cena que provavelmente proíbe que essa história seja adaptada. Porque, né, Kraven, eventualmente, né, ele acaba se matando, né? Ele, querendo ou não, ele Sim. acaba cumprindo todo o ciclo, né? Já que ele
Agora fica em aberto, né? O plano dele, ele tava planejando se matar desde o começo? Ou foi só quando ele viu que o Homem-Aranha não poderia, tipo, acabar com a parte do homem, que o Homem-Aranha é mais homem do que a aranha? Foi nessa É uma parte que boa ele. pergunta. É uma coisa É que fica uma boa aberta. pergunta. Porque o suicídio de Craven é algo muito difícil de entender. E o JM, ele até falou que ele recebeu muitas cartas de fãs putos, falando, você tá glorificando o suicídio, tá falando, legal fazer isso, mas tipo, nunca foi Porque a é intenção porque dele. fica meio que na ideia, porque o Kraven, querendo ou não, ele cumpriu o negócio, ele foi em busca da honra dele, querendo ou não, se ele cumpriu ou não, a morte foi o jeito que acabou fazendo ele conseguir se provar, né, querendo ou não. Sim, a minha interpretação disso tudo é que, como foi falado, a mãe do Craven, depois de ter migrado para os Estados Unidos, toda essa desonra que passou, ela enlouqueceu e passou a vida no sanatório até tirar sua própria vida. E o Craven até fala em balões. Eles disseram que a minha mãe era insana. Então, são eles que dizem. E o Craven ele até rebate, falando que isso foi uma mentira. A vida da mãe dele foi tirada pela aranha. São os monstros que estragaram a vida da família É. dele, de outras famílias. E é só depois que o Craven ele se mostra superior à aranha que ele faz as pazes com o passado. Pra gente, o que a gente vê ali é um ato de suicídio. Na cabeça do Craven, é a forma dele de ter paz interior. Tanto que Uhum. a última caixa de pensamento que tem, quando o Craven ele faz o ato, de novo, disseram que a minha mãe era insana. Então, tipo, da mesma forma que, tipo, pensaram que a mãe dele era louca, porque fez isso, mas pra ele não foi isso. Então, pra gente, a gente vai achar que o Craven é louco, pra ele é uma coisa totalmente É. diferente. Sim, porque, querendo ou não, pro Craven mesmo, ele fez o que ele queria, tipo, de fato. A conclusão dele era essa, porque em vários momentos no começo, tem vários recordatórios que dá pra entender de que realmente esse seria a última caçada dele. Então podia pensar, tipo, realmente ele já tava pensando em se matar desde o começo. Não só Agora, porque ele viu o que o Peter fez o que ele não queria, sabe? Talvez ele tenha planejado isso realmente de ser o último confronto entre os dois. sim. Independente de se ele ganhasse, se ele provasse que ele era certo ou não, sabe? Se foi algo premeditado ou não, eu nunca pensei. E, tipo, eu não sei, realmente. Eu não sei se foi premeditado. Eu acho que. Eu quero crer que foi mais algo que ele fez no momento, após ele ter feito as pazes com o passado. Porque, no geral, o plano do Craven ele é muito difícil de entender, porque Só funciona na a mente gente dele. assume. É que só funciona na mente dele o plano, sabe? Sim, a gente assume corretamente que ele é louco, mas na cabeça dele faz sentido tudo aquilo que ele está Na mente falando. dele, o sentido de honra, se ele conseguir mostrar que ele é melhor que o Aranha, já atingiu essa honra. Só que essa honra tem um monte de aspas, de ele quebrar a parte do homem, tem toda essa questão de realmente sobrepujar o Homem-Aranha, sabe? E Mas, sobre a morte do Craven, o JM ele até comenta, tipo, que quando ele falou que ia matar o Craven, a galera da Marvel falou, pode matar o Craven. é porque ninguém liga, Tipo, pô. Literalmente só ficou conhecido por essa história. Pode matar, ninguém ligou. foda-se. E o Craven, ele ficou morto por décadas. Ele ficou morto por décadas, e depois de uns 20 anos que chutaram ele, e atualmente o Craven ele tá morto de novo, morreu, mas tá o clone filho dele no É. lugar, que é a mesma coisa. Que é aquilo que a gente já discutiu de que realmente, querendo ou não, acaba denegrindo um pouco, porque, né, o que fizeram com o Kraven depois é que, tá, vamos deixar ele morto, entre aspas, vamos pegar vários personagens aqui, vários filhos dele, clones dele, que são iguais a ele e agem que nem ele pra poder ser ele, só que sem poder usar o Kraven original, sabe? Literalmente, é esse o propósito de ter um monte de clone filho dele, sabe? Acho que é um pouco para dar uma paz de espírito pro personagem. O Lagarto também, o Lagarto está curado hoje. Quem é o Lagarto é o clone do Kurt Connors original. Então fica nesse negócio de dar paz. Mas no geral é vilão do Homem-Aranha. Tem que sempre ter um clone de um vilão do É, Homem-Aranha. isso aí é. Se o próprio herói tem, né? Por que não? Por que não os vilões dele? Mas é Sim, isso. E sabe o que é interessante? Que essa parte do suicídio do Kraven é a parte que é tão impactante que, pô, parece que a história acaba aí, mas tem mais. tem mais. É, Tem mais. E que já é. começa o próximo capítulo com os policiais recebendo do Craven e as provas que foi ele que impersonou o Homem-Aranha. Uhum, sim, porque o Kraven. É por isso Assim, que também é outra coisa que pode pensar que foi premeditado, porque ele realmente também já planejou que ia confessar também. Então. limpando o nome do Homem-Aranha. E o que a gente já falou, a principal característica do Craven é a honra dele.
Tá bom. Uhum. E enquanto isso também, o Ratos, ele fugiu, né, do confronto lá com o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha não quis matar ele, e nisso que começa esse confronto final aí, que é a parte que também é ultra psicológica, porque o Homem-Aranha, pô, ele fica nos pensamentos todo conflituosos, porque ele tá morrendo de medo lá, ele já saiu quebrado do outro confronto, aí ele tá pra um que ele não sabe nem se ele sai vivo. Aí tem toda a questão Sim. dele ter ficado enterrado todo esse tempo, realmente a cabeça dele tá toda mexida aí, e ele já Uma coisa não vem com aquele interessante ideal é que clássico ele, dele, sabe? uma coisa interessante é que ele nem sabe que o Corvo se matou, ele nunca descobre. É, exatamente. Não, ele descobre eventualmente depois, mas nessa história ele não descobriu. Sim. Mas no geral ele consegue derrotar o Verminho Ratos. E beleza, vou mandar ele pro Reed Richard. Eu acho que isso aí é uma. Pra tentar curar ele, no caso. É, sim. Eu acho que isso aí é uma última. Uma última oportunidade de mostrar que, ó, o Peter Parker, no geral, ele é um personagem que tem muita compaixão. Ele É. tem muita compaixão por todo Que, mundo, ele que, quer tentar que curar nesse todo mundo. momento ele podia também ter continuado, fazer que nem o Craven, matado, só que ele preferiu ajudar, né? E é bom que com o jeito que é representado isso, porque depois do confronto, o que ele faz é trazer o Ratos pra luz, né? O Ratos ele fica da parte dos esgotos e tal. E aí ele literalmente vai lá pra cima e mostra que tá solarado, porque a história toda é de noite, até esse momento. Que é a parte que a gente vê o Homem-Aranha que a gente conhece praticamente. O Homem-Aranha com essa compaixão de ajudar o Ratos, que o Ratos, querendo ou não, é o coitado que precisava de ajuda. Mostra que o Peter Parker, no geral, ele é mais homem do que aranha. E É. talvez, eventualmente, com a ajuda dele, o Ratos ele possa ser mais homem do que Ratos. Sim, e essa parte que eu acho muito legal, tipo, se pudesse, se depois dessa parte, o Homem-Aranha eu voltasse a usar o traje tradicional, porque aí seria muito mais representativo, ficaria muito mais claro isso, de mostrar, tipo, ah, agora é o Homem-Aranha que a gente conhece aqui, sabe? É o Homem-Aranha Seria tradicional, sabe? interessante, seria Só que, legal. só que o Massa Velho Mas ele, prevaleceu. mas ele teve que usar por mais tempo, aí foi o que eu falei, né? Que é depois que o Venom aparece que ele para de usar. É, e essa aqui é uma conclusão que é realmente. Aí, só que aí que eu vejo o Homem-Aranha que eu realmente conhecia, sabe? É nessa parte aí. Porque, querendo não, toda a outra parte psicológica, a gente vê o Homem-Aranha muito apreensivo, todo o contexto, né? Toda a parte de luto, da preocupação com a Mary Jane, da Mary Jane preocupada com ele também. Então, só nessa parte que eu vejo o Homem-Aranha de fato lá. Porque depois, antes disso, o Homem-Aranha é muito receoso em todas as ações que ele faz, sabe? E tem o encerramento da história também. Quer Que que eu é o fale? quê? A parte do enterro do Craven? Sim. Eu acho muito interessante essa parte do enterro do Craven, porque primeiro, o Craven, a cova dele, é a do lado que o Homem-Aranha foi sepultado. É, e também a gente, vários momentos da história, a gente vê, por exemplo, o pessoal do Kraven lá cavando um túmulo, só que a gente não vê pra quem é exatamente também, né? Aí depois que a gente descobre que realmente era do Kraven, sabe? Também dando A indício de que história provavelmente tava começa com. premeditado também, né? O primeiro capítulo começa com alguém cavando uma cova, e o final também termina com alguém cavando uma cova. Mas eu vou te contar que quando eu li, eu achei que o primeiro capítulo era o Craven fazendo a cova que ele vai montar pro Homem-Aranha, e o último capítulo é o ajudante dele que tá fazendo a cova pro Craven. Sim, Mas essa interpretação também faz sentido. é. É um monte de coisa dá pra interpretar de vários jeitos também. Por isso que eu pensei mesmo que essa história ia ser mais tranquila. Só que lendo depois eu, caralho, velho. A gente quer contar muito mais coisa do que parece aqui. Não parece uma história Sim. simples do Homem-Aranha, sabe? Quer contar muito mais E, coisa, sabe? e eu adoro como a história se encerra, porque ela se encerra com um poema, um poema modificado do William Blake, que é Aranha, Aranha, viva as chamas, É. que as florestas da noite inflama, que Isso, olho ou mão imortal poderia traçar-te horrível simetria. que é o nome é esse, mas eu também eu só fui conhecer esse poema aí só por causa dessa história mesmo. Que eu vi que Sim, tinha paralelos e tal, porque eu realmente, quando li pela primeira vez, eu não entendi mesmo o que queria contar com isso. ele substitui apenas o Tiger Tag, que é o nome original do poema, por Aranha, Aranha, Spider, Spider, Spider com Y no Sim. original. O poema original ele é extremamente profundo e originalmente o título original desse aqui era Fearful Simetria, Horrível Simetria, Última Caçada de Craven, mas eventualmente largaram porque ficou mais famoso que Craven, E também então porque não é é, muito comercial esse nome aí, convenhamos. sim, aí deixaram a Última Caçada de Craven. Esse poema no geral ele é referente a muitas obras, como o Watchman, aquele capítulo que tá todo mundo é tudo simétrico, Aham. tem o título disso aí. Batman Animated Series tem um episódio com um poema e ele casa muito com esse arco, porque o poema, da forma mais resumida possível, da forma mais como um mortal como eu pode resumir William Blake, questiona a natureza benevolente como ela não é entendível por
como um ser tão benevolente consegue criar uma criatura tão assustadora como um tigre, ou nesse caso, uma aranha. Uhum. Realmente só mudando um pouco a figura pra aranha pra poder combinar aí, né? Sim. E combina bastante porque fala de simetria e esse quadrinho todo ele é muito simétrico. Os quadros todo é muito simétrico. A história começa da mesma Também forma que termina. é uma coisa dos quadros que é muito estética dos anos 80 mesmo, que tem aquelas grade, por exemplo, que é o ótimo, que ele também é tudo simétrico. Aí quando tem alguma coisa que quebra isso, a gente já fica surpreso, sabe? Porque ela vem numa Sim, monotonia, vem tipo num jeito linear pra depois ter uma quebra, sabe? eu li isso aqui pensando em Watchman. Um dia É, um programa aí vamos ter o Watchman, né? é, Mas eu li isso aqui pensando em Watchman. mas Cavaleiro das Trevas também segue muito isso também, por exemplo. Quando os clássicos do jornal lá são todos assim simétricos, inclusive. Uhum. Mas é desse jeito que termina a história. É, sim. E é a história que realmente é muito chocante mesmo, sabe? Eu realmente, quando eu vi, eu entendi, por isso que nunca teve adaptação, porque realmente é complicado. Porque, querendo ou não, a história até trouxe problemas pro JMD Matters, sabe? A mensagem, querendo ou não, podia ser interpretada de jeitos que problemáticos, sabe? É uma das mais profundas e mais sombrias do Homem-Aranha. Eu, quando li, realmente me surpreendi com o que eu tava lendo, porque o Homem-Aranha costuma ser pesado, mas costuma ser mais. Não costuma ser com tantos temas assim, sabe? É que o Homem-Aranha se fode, mas também não é pra tanto também. Sabe? Eu sou mais acostumado com o Massa Velha, né? Tipo, o J. Michael, com o Morlun, com Guerra Civil, É. esses arcos aí. E Até pra superiores. mim é mais discrepante também, porque eu venho de Homem-Aranha, na real, do Stan Lee. Pra mim, na real, o que eu vejo de Homem-Aranha é aquilo ali. E tem que sempre lembrar que é tudo o mesmo universo. É, Ali acontece aqui, é tipo, os mesmos personagens. também continuando naquele de que realmente peso cronológico faz muita diferença aqui. Por isso que não dá pra recomendar a história como a começo, porque realmente tem muita coisa aqui que depende de outra. E querendo ou não, você não vai conhecer o personagem por aí, você vai conhecer uma parte dele e talvez nem seja a principal, porque querendo ou não, a principal tava no final, sabe? Você não ia entender E isso se você não conhecer o personagem, sabe? mas pro Craven é importante. É bom porque talvez é a única história relevante. O Crave é o personagem de uma história só, aí todas as outras histórias querem fazer essa história de novo. Praticamente isso. Sim. Mas uma coisa Já teve lá que na home principal do Homem-Aranha, vai ter no Ultimate agora. que é uma história que realmente é muito influente. Só que, inclusive, falando das polêmicas que deu essa história, porque essa história, né, por causa da polêmica que deu, né, a Marvel até fez com que o JMD Matters fizesse outra história, tu tá ligado? Qual que é? O... É uma graphic novel? É que lançou. Não, é uma shot, né? Que é o Alma do Caçador, que é a história que, em teoria, subverte o suicídio pra poder o suicídio do Kraven não parecer uma coisa tão, tipo, louvável, assim, não honrada. Que é uma história que lançou, tipo, acho que foi o quê? Não sei quantos anos depois. Só que a Marvel fez o JMD Matters fazer essa história pra poder não ficar tão pegando mal essa ideia. Tanto que lá o Homem-Aranha já tá usando o traje tradicional dele. E nessa história aparece o fantasma do Kraven, né? E aí a gente vê que o fantasma do Kraven ele não tá muito satisfeito. Ele tá meio arrependido pela questão que ele fez do suicídio. Pra mostrar que, ó, o suicídio não foi uma coisa, tipo, não foi honrado ali. Querendo ou não, ele se arrepende do que ele fez. E é um quadrinho que ele é total. Eu li só. Ele é curtinho, eu li só pra poder ver o que queria contar. E é um quadrinho que ele é total pró-vida, sabe? Chega literalmente no momento que fala, tipo, o importante mesmo é você estar vivo, sabe? E meio que no fim conta isso, sabe? Mas acho que foi importante fazer, mostrou É. que deu uma errada assim. Não foi a intenção, mas acho que é importante É fazer. aquela história que ele subverte tudo da última caçada, subverte. Mas é uma história que era necessária. É uma história que foi obrigada, mas foi necessário contar pra poder não pegar muito mal, sabe? Pra Marvel, pro Homem-Aranha no geral também, sabe? Um Alan Moore da vida, a galera entende errado a história dele. Foda-se, não vou fazer correção nenhuma. Vocês entendem do jeito que quiser, se É. foda. Então, tanto que essa história eu nem acho ela tão ruim, mas ela realmente quebra o que é o suicídio do Kraven pra poder parecer uma coisa melhor, sabe? Tipo, pô, se suicídio não foi uma coisa honrosa, ele se arrependeu e tal. O fantasma dele continuou aí, né, vagando por aí, porque, né, o suicídio não é legal e a Marvel não quer endossar isso, então, né? Mas essa eu acho que é a história mais relevante porque essa o JMD Matos fez, voltou com o Max Zack pra poder fazer essa história. Então, queira ou não, ela acaba sendo uma suposta continuação. Se passa meses depois, assim. O Homem-Aranha também tá muito abalado, tipo, ele descobre da morte do Kraven e ele fica, pô, a culpa foi minha, sabe? É mais uma morte nas minhas costas, sabe? Aí fica toda essa parte dele sofrendo por causa disso também.
Porque o Peter gosta de desculpar por coisa que ele não tem nada a ver, mas É. é a Aí personalidade dele. pra ele é meio mais uma morte nas costas dele, né? Já foi o tio Ben, já foi a Gwen Stacy. Então foi o Ned, então tudo ele bota nas costas dele, sabe? Fazer conclusão agora? É, sim. E realmente, a história foi muito surpreendente pra mim. Tipo, eu ouvia falar sempre dessa história e esperava um Homem-Aranha muito mais tradicional e tal. Eu sabia que a história era conhecida, mas não esperava que fosse por temas pesados, inclusive, sabe? Tanto que eu nem sabia, inclusive, que o Homem-Aranha tava com traje negro, por exemplo. Quando eu olhei, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com Venom porque a época tá totalmente diferente. Tipo, nem é Venom, não teria como ser, sabe? Só que aí eu me surpreendi com o peso que toda essa história quer contar e o quão ela realmente faz você sentir incomodado. É aquela estética dos anos 80 da era sombria mesmo, sabe? Quer contar de temas aqui que você vai ter que, ler aqui e pensar um pouco também, porque talvez você nem entenda de primeira. Tanto que eu acho que é o quadrinho que você aproveita muito mais se você ler depois, sabe? Porque muitas Uhum. coisas são abstratas, dá pra interpretar de vários jeitos. O conceito de aranha pro Kraven pode interpretar de um monte de jeitos possíveis também. Então, ele é um quadrinho que, no geral, ele tem conceitos muito mais profundos do que parece. Não é simplesmente Kraven querendo provar que ele é melhor, mas tem muito mais coisa além disso, sabe? Não é só isso. É um quadrinho que eu recomendo se você tiver uma certa bagagem de Homem-Aranha e se você estiver preparado com os temas que ela vai abordar. Porque, né, também pode dar gatilho pra caramba pras pessoas aqui. Tipo, porque a história, ela trata de vários temas como até, realmente, depressão, ansiedade. Inclusive, o J.M. Matos é um cara que ele sofreu de depressão também. E ele bota muito disso no quadrinho. Tipo, se você parar pra pensar, cada um tá sofrendo uma certa parte de depressão, assim. Todos os personagens, se você parar pra pensar. Rato sofre uma ansiedade social, praticamente. O Kraven fica nessa devoção, essa tristeza por causa da busca da honra, sabe? E o Peter pelo luto de todas as pessoas que ele perdeu e ele se sente culpado por isso. Então, E a Mary Jane pela é, falta do Peter. também, então, querendo ou não, todos os personagens estão representando esse aspecto de uma depressão, praticamente. E isso pode ser uma coisa que dá gatilho em pessoas, então tem que ler com esse cuidado. Então, é uma história que é muito boa, realmente dá pra recomendar, só que, né, tem todos esses poréns aí, né? Mas é uma história que realmente é muito profunda. Eu me surpreendi bastante e eu não quero ler coisa do Kraven porque eu sei que vão estragar esse daqui, mas por essa história aqui, eu acho que vale até muito reler, inclusive. Eu talvez até releia várias vezes essa história. Bom, a última caçada de Curwen ela foi feita na época na época sombria dos quadrinhos, onde a moda era histórias tipo Watchman, Cavaleiro das Trevoso, Trevas. Dark. O que fazia história era história sombria. E por esse motivo, essa se torna uma das mais complexas e maduras narrativas do Homem-Aranha. A narrativa, como eu já falei, ela é densa, tem poucos balões de diálogo, tem muito mais caixa de pensamento e narração do que diálogo em si. E pode deixar cansativo em alguns momentos, mas eu acho que no todo funciona. A gente acompanha a história de vista por três personagens, que foi o Peter Parker, que no geral uh, não é, ele não tá passando por uma fase tipo tão diferente quanto tipo, a gente não vê ele aqui, a gente, ele tá muito mais diferente do que outras histórias. Não, ele tá normal. A única coisa mais diferente é a crise de mortalidade dele. Que ele tá realmente passando por uma crise de mortalidade porque ele perdeu a galera e agora ele tá assim, eu posso morrer a qualquer momento, a morte tá chegando. E tem toda uma metáfora de renascimento aqui, só que no geral não teve uma conclusão para a crise dele. Ele não chega lá no final, eu não tenho mais medo da morte. Não, não tem essa conclusão aqui. Mas acho que não funciona um todo. A gente também acompanhou o Craven, que é uma experiência muito mais psicodélica, ver a história através de um doente mental, que realmente o Craven tem problemas mentais. E a gente também acaba vendo a história pelo ponto de vista do Vermin, do Ratos, que é uma experiência totalmente animalesca. E a história é bastante focada sobre como as pessoas enxergam o Homem-Aranha. A Mary Jane, por exemplo, vê ele como o Peter Parker, como seu marido, como o porto seguro dela, e ela quer estar do lado dele. O Craven enxerga o Homem-Aranha como um totem, como uma representação de poder, de predador, algo a ser superado. Mas no final da história ele passa a ver ele mais como um homem. A arte é magnífica, o Mike Zack fez muito bem, é extremamente, como eu falei, extremamente claustrofóbico, com quadros e páginas simétricas, o que condiz com a história, como eu já falei. A história é principalmente sobre o renascimento do Craven e o Homem-Aranha, e como eles têm, essas duas pessoas têm visão de mundo totalmente diferente. A paz pro Homem-Aranha é ser feliz ao lado da esposa, e a paz pro Craven acaba sendo a morte no final. Uhum. Uh, Como já foi falado, essa HQ mais famosa do Craven, que até então era um vilão bobo,
muito simples, que sempre era humilhado pelo Homem-Aranha. E aqui deu uma certa relevância para ele que nunca vamos ver de novo. A única coisa para mim que eu acho que é próxima de ser um defeito, como eu já falei no começo do vídeo, é que o quadrinho ele faz questão de dizer várias vezes ao momento que o Kraven ele matou várias pessoas durante as 2 semanas que ele foi Homem-Aranha, que cometeu muita violência. A gente não vê essa brutalidade. A gente vê um pouco de brutalidade, a gente não vê uma brutalidade muito gráfica, muito explícita. Então eu senti que talvez eles não queriam mostrar por causa de censura, problemas dessas coisas, para não ficar muito acima. Sabe? Seria muito legal ver um estilo mais Watchmen, que sabe, mostra as coisas. Isso me incomoda de leve, ainda mais que a ideia da história é ser uma história mais sombria, então a gente tinha que ser tímidos, mas não estraga a história. Uhum. Por fim, concluindo, esse é um arco bem sombrio, com várias camadas, uma história fantástica, uma ótima exploração da psique do Kraven e do Aranha. A arte é muito boa, ótimos temas, e no geral ela não se passa num futuro em que o personagem, o herói, ele é mais velho, mas eu acho que é comparável com o Cavaleiro das Trevas do Aranha, porque aprofunda de uma forma sensacional da figura e como alguém tão diferente como o Kraven enxerga ele. Sim. A comparação com o Cabo das Trevas também é muito importante porque realmente eu imagino que foi bem inspirado. Todo esse Sim, trabalho porque, psicológico aí, com certeza. como eu falei, não é um universo alternativo, velho, mas essa acaba sendo muito mais Cavaleiro das Trevas, honra mais o Cavaleiro das Trevas do que aquela história mais que é pra ser Cavaleiro das Trevas, aquele que o Sim, tô ligado. Homem-Aranha mais velho, o Superman, essas porra aí. Os velhos voltando ativa, no caso. Mas essa é uma história que também acabou sendo muito, creio ou não, influente também, porque a gente consegue ver vários conceitos aí. Só no que você falou, por exemplo, disso do Totem também, o jeito que daria pra interpretar a aranha, também o Totem Aranha que acabou tendo depois também pode ter sido inspirado nisso daí, nessa história do Kraven, né? Uhum. Sem contar que se o Kraven tá tendo filme hoje é por causa dessa história. Muito provavelmente só por causa dessa história, inclusive. Porque, querendo ou não, o Kraven era um personagem que tava fadado a ser esquecido. Se sei lá, o JM Matos não tivesse pegado um databook lá e visto o Kraven. E por ele ser russo. Só por isso, sabe? Deem chance, galera. Não importa no celular, deem chance. Porque, ó o que sai do Kraven. Então o Kraven ficou conhecido só por essa história que, então, realmente surpreendente, né? Realmente surpreendente. Uma pena que acabaram meio que desgastando a figura do Kraven, porque, né, eu acho muito sacanagem isso de ficar pegando o personagem assim, né, não e fazendo, querendo ou não, usando ele só que de outro jeito, justificando, sabe? Eu acho que em respeito à morte para poder ser uma coisa impactante mesmo, acho que isso é meio sacanagem isso. Por um lado, deixar ele morto por 20 anos, que é um recorde pra Marvel. Então, mas a justificativa que eu acho muito escroto também de chegar dos outros jeitos e, ó, tá, é clone, é irmão, é filho, e é todos eles iguais. Mas no geral é isso. Eu, inclusive, espero muito mais também ver outras interpretações do que a aranha exatamente é, porque, como a gente falou, dá pra interpretar um monte de coisa do que é a aranha. E isso é uma coisa que eu quero ver muitas críticas falando disso, porque, querendo ou não, a gente tá tentando entender o louco, só que nessa loucura dele tem um sentido pra ele próprio, né? Então. Tanto que até uma coisa Aí, que eu considerei, que eu quero perguntar também, você vê contexto, por exemplo, disso de aranha com a ameaça capitalista no contexto de Guerra Fria? Porque, querendo ou não, também bate, né? que pode ser, né? Porque o Kraven ele é um soviético, imagino que ele seja um comunista também. Então pode fazer sentido. É porque Mas, a figura russa poder associar o Homem-Aranha, o herói americano, e ver esse confronto, sabe, também. mas eu acho que a aranha nesse sentido é mais sobre os ditadores, sobre os monstros É. mesmo. Eu acho que é o jeito que ele fala a desonra, né? A desonra, né? Tanto pra ele quanto pra família. Eu acho que isso que é a aranha, né? Tudo que tiraria a honra dele. Mas eu acho que no geral é isso mesmo. Tipo, realmente. É uma história que ela é muito curta, né? Mas tem muita Os 6 discussão, né? capítulos. Tipo, é 6 capítulos mesmo, só que é 6 capítulos densos mesmo, sabe? Então, eu realmente fico surpreso. Só que eu espero mesmo que futuramente a gente fale de outras histórias do Homem-Aranha, só que histórias que remetam mais ao Homem-Aranha tradicional, inclusive, né? Porque A gente a pode gente, pegar um J. Michael, um Dan Slott. que é realmente mais a vibe. Você quer um Stanley também? Dítico. Esse aí, esse aí não, valeu. Pegar o Homem-Aranha mais tradicional mesmo, porque, querendo ou não, o que a gente viu aqui é uma parte do Homem-Aranha só. Então, trazer um programa digno mais falar do Homem-Aranha como personagem também eu acho bem válido. Inclusive tem várias histórias que eu penso também de trazer do Homem-Aranha, só que a oportunidade não veio ainda, né? Essa aqui foi a oportunidade por causa do filme, né? Sim.
É, Aí vamos ver, né? Quando lançarem um quarto filme, a gente pode pegar uma história interessante. vou falar de Venom. Que mané vendo o que tem que essa porra. Ai, ai, que esse universo acabe logo, por favor. Já me reserva aqui a não fazer vídeo sobre clone, não fazer vídeo sobre Mephisto, isso aí tá fora da minha. Ah, sim, sim, isso aí. Eu relaxo também ter minha alçada que eu não entro, mas então cabe Nem respeitar, sobre, mas. nem sobre a run atual do. Daquele Ah, maluco do a Zé do Biels. Zé Buel, sim, também. É complicado, viu? Mas, E só Deus da causa. é. Mas, ó, espero que a gente volte a falar de Aranha, inclusive quando a gente bolar algum programa aí, algum outro hype, sei lá, vai saber, né? Mas eu acho que no geral é isso, então, né? Eu espero, inclusive, muito ver outros comentários muito do que é a interpretação dessa história também. Eu espero, inclusive, deixar aqui pros comentários aí, né? Que se a galera quiser contar o que interpretaram dessa história, inclusive, eu achar bem válido, eu gostaria muito de Só ler. recomendo não pensar muito, porque você vai acabar pensando que nem um louco. É, sim. Vai é prejudicial pra saúde. É. Tenta fazer uma média aí. Tenta não pensar tanto nisso. Aham. É o que dá tentar entender louco, né? Mas por hoje é isso. Valeu. Falou.